Oi, gente, estamos de volta com mais uma edição do De Repente e hoje a gente tem novidade, viu? A gente tem uma correspondente aqui na TV. E aí, Natália, explica essa história pra galera. Como é que você tá? Oi pessoal, estamos aqui num formato diferente hoje. Eu estou adoentada e aí, enfim, para evitar sair e tal, estou aqui gravando de casa. Quem está assistindo deve estar me vendo aí numa televisão junto de Rafael, como se fosse um correspondente internacional, mas estou aqui. E é isso, né, Rafa? Vamos lá, desculpem a voz rouca, talvez a gente tenha que fazer uns cortes, caso de alguma tosse, mas partiu. O De Repente está no ar. Justiça condena a Prefeitura de Natal a indenizar moradores após transbordamento da lagoa. Apresentador Ratinho vira réu após ameaçar metralhar Natália Bonavides. Foragido no Brasil, Ramagem é preso nos Estados Unidos e depois solto. Após mobilização de motoristas, relator do PL dos aplicativos diz que o projeto não será mais votado. E aí, Natália, essa novidade aqui, a gente conversando virtualmente. Você tá bem, Pois né? Testando, tô bem, tô aqui me recuperando, um probleminha Sim. respiratório que, enfim, né? Às vezes eu acho que a mudança do clima no mundo, a galera da rinite e da sinusite tá sentindo Eu lhe isso. entendo. Essa semana aí, Natália, hoje, né, na verdade, sexta-feira, a gente gravou o programa na quinta, mas sexta-feira, vocês estão vendo o programa, vai ser inaugurado o memorial em homenagem à Titina, lá em Acari. Massa, né? Titina Medeiros, com exposição permanente sobre ela, né? E uma programação cultural também. Muito lindeza isso acontecer. Acho que a gente até aproveita, né, Rafa, esse momento aqui para fazer uma homenagem a essa artista fabulosa, tanta saudade que deixou. E tive em Acari esse fim de semana passando por lá, vi a casa dela. Titina, Saudades. Titina, esse nome do Rio Grande do Norte, né? Aniversário, essa aqui eu quis trazer porque, assim, sou fã. Aniversário de Sérgio Sampaio foi essa semana também, ele faria 79 anos, na segunda passada. Sérgio Sampaio, conhecido por Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, mas tem muito mais coisa, para quem não conhece. Tem um disco que eu gosto muito, chamado Cruel, que ele maltrata, mas é bom demais. Tem que ter dois corações, né? Tem que ter dois corações. Uma novidade também, antes da gente entrar na nossa pauta política, esse final de semana, no domingo, a galera que estiver em Natal, vai ter um bazar da Casa Socialista, Garimpo e Gela, que é um brechó, né? Vai ter cerveja lá também, discotecagem. Então, vejam no Instagram da Casa Socialista, mas já deixa aqui, domingo, de 3 da tarde até 6h30, em Ponta Negra. Rua Poeta Jorge Fernandes, Ponta Negra, lá na Casa Socialista. Dica aí pro fim de semana, né, Natália? Isso. Rafa, deixa eu comentar só mais uma coisa antes da gente entrar de verdade na pauta, porque... Fala aí, coisas do espaço. Eu que queria ser astronauta quando era criança, né, não pude deixar de acompanhar, e nossos ouvintes aí que gostam de ciências, de astronomia, o voo da Artemis 2, né? A nave que chegou, fez um sobrevoo ali, que passou pelo lado oculto da Lua, o lado que a gente não consegue ver. E, olha, eu fiquei, assim, é uma coisa porque o contexto é osso, né? O contexto dessas missões espaciais hoje em dia. A gente vê que já tem um interesse, né, de mineração, de uma colonização para explorar aqui. A gente vê só alguns países, né, que vão poder acessar. Enfim, o contexto é muito ruim, mas um passo para a humanidade, né? O mais longe que a humanidade já chegou no espaço, e apesar desse contexto de ter sido sob Trump, eu quis registrar aqui. Sim. Foi um momento importante para a astronomia. A pequena Natália astronauta agora, lembrando da... Inclusive, a pequena Natália, eu fui deputada na época de Bolsonaro, né? E um dos ministros era Marcos Pontes, que foi astronauta, e aquilo me dava um desgosto tão grande, porque o cara andando com a galera terraplanista, pô. O cara que é astronauta, né? Mas, enfim, é isso, vamos lá, Rafael. Então, agora a nossa pauta do dia: indenização de casas alagadas. A Prefeitura de Natal foi condenada a pagar R$5.000
por danos morais para cada morador que teve casa invadida por água lá no loteamento José Sarney. Foi naquele alagamento que teve ali em 2024, no meio do ano, eu acho que junho, né? A decisão também determinou o pagamento de indenização por danos materiais, mas esse valor deve ser definido depois, no decorrer do processo, quando for liquidada a sentença, Natália. Pois é, a gente vê esse problema se arrastando ano após ano, né? Eu É, lembro que uma pauta que eu sempre conversei muito com o companheiro Miclei do Partido Verde, inclusive, porque, Rafael, imagina se esses alagamentos acontecessem, não sei, nos bairros ricos, né, em Petrópolis, por exemplo. sim. Isso não era resolvido de imediato, né? Mas a gente tem hoje ainda essa ação, é uma indenização que as pessoas vão receber pelos alagamentos de 2024, né? Mas a Pois gente é. sabe que isso é um problema, enfim, anual. E a gente sabe que essa questão da drenagem é uma coisa que não só a atual prefeitura, mas as últimas gestões todas simplesmente ignoraram. Né? Ignoraram as lagoas de captação, a maior parte não teve nem manutenção. E a gente viu, inclusive, uma situação recente no Jardim Progresso, não foi? Nesse caso lá do Sarney, inclusive, Natália, só retomando um pouco aqui essa história, a própria Defesa Civil disse que a água chegou a atingir 1,20 m dentro da casa das pessoas. Agora você imagina, você está dormindo à noite, chovendo, e a casa enchendo de água, você perdendo ali muitas vezes o pouco que você conseguiu comprar, né, com muito esforço dentro de casa. Então, assim, é desesperador. E a gente fica mais irritado, porque assim, é uma coisa que acontece há muito tempo. E apesar dessa situação das pessoas, parece que ninguém se importa, né? Porque acontece de como se novo. tivesse hora para acontecer, né? É É. previsível que todo ano vai acontecer. Inclusive, junho está chegando de novo aí, que é um período mais chuvoso. Nós tivemos chuvas fortes agora, né, recentemente, mas o período que a gente sabe aqui em Natal, mais chuvoso é junho e julho, então se avizinha de novo esse ano, esse período aí. Eu acredito que as famílias já estão preocupadas de novo, né? Porque, assim, no caso do Sarney, a indenização chegou agora, 2 anos depois do ocorrido, quase, mas eu não sei se a situação vai acontecer de novo ou não lá no Sarney, por exemplo, esse ano. Pois é, e aí imagina, os moradores vão ter que entrar toda ação, né? Todo ano uma ação. E, Rafa, eu queria, só para quem está escutando, que porventura não conheça alguma pessoa que passa por isso, que nunca tenha visitado uma casa, né, nesses arredores das lagoas que transbordam, só para a gente ter dimensão de qual é o tamanho do transtorno na vida da população. Tem casas onde a gente entra e a marca d'água já está ali na parede. A gente vê as pessoas construindo um batente para colocar a geladeira em cima, o fogão em cima. E, na verdade, quando começa a chover, é aquela tensão. Será que vai ser muito? Será que vai ser pouco? Será que a lagoa vai transbordar? E aí, simplesmente, né, como você falou, os eletrodomésticos das pessoas, os móveis, a cama, assim, tudo de repente é perdido, e a gente vê que nem sempre a assistência que acontece após esses alagamentos, ela é satisfatória, né? Teve até, como eu comentei há pouco, recentemente a gente passou por mais uma experiência dessa de alagamento no Jardim Progresso, e visitando os moradores, a gente via a situação, né, de as pessoas sem informação, de as pessoas quererem ter acesso ao aluguel social e não ter previsão, não ter informação. Teve até, na época, eu estive lá visitando alguns moradores, Sim. E acredite se quiser, eu fui criticada por isso. Pois é. Tá ali do lado da turma. Mas é isso, né? A gente não é de hoje que a gente acompanha as situações da cidade, e vamos continuar acompanhando sempre, né? Sempre. Sempre, não. É obrigação nossa, inclusive. Então, a gente tem inclusive, uma visita ao Ministério da Cidade para pedir recursos para a obra. Cheguei a avisar a Prefeitura de Natal, quando abriu o edital para receber recurso do governo federal. É bom esclarecer isso, Rafael, porque muita gente fica assim, não está reclamando dos alagamentos, mandou emenda para a drenagem. E, gente, a gente está falando de uma área que tem recurso federal, assim,
para as prefeituras que tiverem bons projetos a apresentarem. Mas o que a gente viu é que, em vez de a prefeitura cadastrar esses locais que passam por alongamentos, cadastrou outras regiões, né, das partes mais ricas da cidade, e a gente vê essas pessoas, esses cidadãos dos bairros que sofrem com isso, ano após ano, perdendo suas coisas, né? Deixa a nossa solidariedade. E a decisão da Justiça sobre essa situação de 2024 especificamente, né, ela traz informações importantes, como, por exemplo, dizendo que assim, os relatórios técnicos apontam que o transbordamento foi consequência da falta de manutenção do sistema de drenagem urbana, que é de responsabilidade da prefeitura, né? Então, o juiz é bem taxativo assim, em confirmar isso. No processo, a prefeitura tentou argumentar, dizendo que as casas invadidas pela água, veja, as pessoas foram vítimas, né, desses alagamentos, as casas foram construídas de maneira irregular, tentando justificar com isso esses alagamentos. E a própria justiça, o próprio juiz, na decisão, disse, olha, não é argumento válido, porque se há uma construção irregular, quem deve fiscalizar é a própria prefeitura. Então, a prefeitura nem fiscalizou a irregularidade da construção e nem fez a manutenção da drenagem urbana, né? Então, assim, não tem para onde correr para fugir dessa responsabilidade. Tem que fazer, tem que resolver. E essa informação é importante também, porque a gente tem visto em Natal, quando determinadas coisas que são de competência municipal acontecem, a prefeitura descaradamente diz, a culpa é da CAERN, por exemplo, né? Como foi o caso recentemente que jogaram culpa. Uma das coisas que a gente mais escuta é que a culpa é dos moradores. Imagina, cantos onde às vezes a coleta de lixo nem está em dia, perto de lagoas que nem tiveram manutenção em suas bombas de drenagem, mas a culpa é da população, né? Enfim, inacreditável. Nós temos acompanhado esse tema e vamos continuar repercutindo aqui e lembrando, né? É um momento em que existe recurso para resolver esse problema. E acho que as cidadãs que são desses bairros estão esperando a prefeitura tomar alguma providência. Com relação a esse caso que você citou, Natália, do Jardim Progresso, a gente foi atrás também aqui de saber o seguinte, que a prefeitura tem 1 mês para entregar aquela obra lá. E a gente está acompanhando também esse caso de perto, né? As pessoas sofreram muito naquela região, no entorno da Lagoa do Jardim Progresso ali. Houve ajuda, né? O MST fez doação de alimentos para algumas pessoas lá no entorno. Para quem, né? Cozinhas solidárias, né? Cozinhas solidárias. Mas a responsabilidade do que aconteceu e para onde isso vai é da prefeitura, e a prefeitura tem 1 mês para entregar aquela obra, segundo foi dado o prazo, salvo engano, pelo próprio município, né? E vamos para frente com a nossa pauta. Ratinho vira réu. O apresentador Ratinho virou réu na Justiça Eleitoral, que aceitou a denúncia contra ele pela acusação de atacar a deputada federal Natália Bonavides com falas misóginas e discriminatórias. Durante a apresentação do programa, Ratinho sugeriu metralhar a deputada. Violência política de gênero, Natália Bonavides. Pois dessa vez a apresentadora aqui virando notícia. Mas, gente, por que nós estamos repercutindo essa pauta, né? Essa tem sido uma luta das mulheres na política. A política segue sendo um ambiente muito hostil e violento com as mulheres, como eu acho que, né, talvez vocês acompanhem. E aí teve um episódio em que Ratinho, um apresentador, né, de TV e de rádio, nesse caso foi numa rádio, ele me atacou por causa de um projeto de lei, um projeto de lei que não tratava do tema que ele disse que tratava, e entre várias coisas, né, machistas, né, e misóginas que ele falou sobre mim, como que era para eu costurar as cuecas do meu marido, lavar a roupa, sei lá o quê. Ele sugeriu que alguém me metralhasse, né? Perguntou se ninguém tinha uma metralhadora, não. E aí tem sido uma longa caminhada, né? A busca pela responsabilização dessa figura pelo crime que cometeu. E aqui, Rafael, você me permite um parêntese. Existe o crime de violência política de gênero. Foi uma coisa que custou muito às mulheres, né, do parlamento conseguir, mas hoje ele existe. Ele se refere justamente à violência política direcionada
as mulheres, e é um crime que é considerado crime eleitoral, né? Um crime eleitoral porque, inclusive, busca constranger a atuação institucional, prejudicar a eleição de mulheres, enfim. E aí, por que é tão importante, né? Porque você não imagina o tempo que a gente acaba tendo que dedicar a isso, né? Para não deixar passar, para ter a responsabilização correta. Mas esse é um crime novo, né? Recentemente novo, e que está sendo formada ainda a jurisprudência em relação a ele. E no caso, né, que aconteceu comigo, que a Ratinho falou isso, várias coisas, mas com foco nessa parte mais grave, né, de sugerir que alguém devia me metralhar, a gente vê que todos os pontos que estão no texto do artigo do crime, eles estão presentes nesse ataque. E eu estou dizendo que está sendo uma longa jornada, porque a gente até já conseguiu uma reparação civil da empresa, né, da rádio que divulgou, mas em relação a ele, nada até agora. E a gente vê que é o Ministério Público de São Paulo, que foi lá onde uma das ações, né, que espontaneamente, inclusive, o Ministério Público foi encaminhando, né, um dos locais foi de São Paulo, chegou a ser arquivado, né, esse caso. A gente teve que também entrar com a ação para desarquivar, e aí, finalmente, agora Ratinho denunciado para, enfim, né, se responsabilizar pelos crimes que cometeu ao atacar um parlamentar. Não, e assim, é isso, né? Usando de um espaço, de uma rádio que é uma concessão, a rádio dele, né? A rádio dele mesmo, né, Natália? A rádio que ele... Exatamente. A rádio dele, para fazer uma fala com o objetivo de humilhar mesmo a parlamentar e constranger a atuação, né, Natália? Exatamente, foi literalmente isso, né? Constrangendo a atuação parlamentar. E eu queria dar duas coisas para comentar sobre isso. Uma é para a gente entender o quanto esse tipo de ódio ele estimula outros, né? Ou seja, depois que isso aconteceu, né, ele teve grande repercussão, enfim, né, Ratinho é uma figura muito popular, eu recebi várias mensagens de todo tipo, de ameaça de morte. Várias coisas que eu não vou exemplificar aqui, porque, enfim, Rafa, e tem duas coisas que eu queria comentar sobre esse caso, né, que eu acho que são aspectos importantes. Uma coisa é sobre por que esse é um tema que acaba afastando as mulheres da política. Eu não poderia dizer aqui quantas meninas já me abordaram, e há outros parlamentares também, porque a gente compartilha às vezes essas conversas, mas já me abordaram para dizer que, nossa, admiram o trabalho e tal, mas não queria estar nesse lugar, né? Não gostaria de estar, o receio, o medo mesmo, né? Teria coragem. Exatamente. E por isso a nossa responsabilidade de, estando sofrendo essas violências, levar até as consequências que devem acontecer, né? Porque a gente está tendo um ambiente hostil, um ambiente em que justamente uma parte é subrepresentada, né? Que, como nós sabemos, embora as mulheres sejam a maioria da população do Congresso Nacional, nós somos cerca de 15%, e são vários fatores que afastam ainda hoje as mulheres da política, e um deles, não tenho dúvidas, é essa mensagem que é passada quando os homens, como Ratinho, como parlamentares mesmo lá do Congresso, quando eles atacam as mulheres, e é de um jeito que é basicamente para dizer seu lugar não é aqui, esse espaço não lhe pertence, né? Então, isso é uma coisa fundamental de a gente ter hoje essa possibilidade de responsabilizar, mas lembrando, viu, que a gente tem muito que avançar nessa pauta, e acho, Rafael, que um dia, né, em breve, nós vamos trazer para cá o PL da misoginia, né, que traz a possibilidade de criminalizar o ódio às mulheres, que tem sido hoje expresso das formas mais absurdas que a gente possa imaginar. E a segunda coisa é essa questão do discurso violento, inclusive, atrair outras violências. Então, quando o Ratinho, uma pessoa que é popular no Brasil inteiro, fez esse ataque, isso gerou com que várias pessoas aleatórias, né, que inclusive nem me conhecem pessoalmente, ou às vezes que não estão nem no Estado, me mandarem ameaças e, enfim, um tipo de conteúdo que realmente não cabe nem a gente hoje falar aqui.
E eu aproveito para deixar a solidariedade, né? As companheiras que são daqui de Natal, do nosso estado, passam muito por isso também. Todo mundo viu, acompanhou de alguma forma o caso de Brisa, né? A tentativa de caçar o mandato dela na Câmara Municipal, Sim, sim. uma manobra assim, surreal e ilegal. Inclusive, está acontecendo um Mas a processo gente também de violência política de gênero, né? Contra o vereador Faustino, que a todo custo tentou exatamente. caçar esse mandato da vereadora. Então, exatamente. Então, a gente está vendo aí, isso, tem um espaço, uma oportunidade para avançar nesse debate. Sim. Nós temos acompanhado muito de perto, junto do Ministério Público Federal. Inclusive, eu fiquei, eu não sei se animada é a palavra, né, quando a gente está falando do processo com esse conteúdo, mas, enfim, fiquei esperançosa quando vi que ele vai responder pelos crimes que cometeu, né, na rádio, ao falar disso, na justiça, né, enfim, vai ter que responder e espero que seja responsabilizado. A gente vai até o fim com esse processo, porque, como eu falei, não é como assim me atingiu individualmente, como me atingiu, me afetou a minha vida, a minha rotina individualmente. Isso aqui é uma pauta coletiva das mulheres e a gente está lutando para que esse entendimento se consolide, que a gente não tenha mais um ambiente político como um ambiente que afasta as mulheres, que não gosta das mulheres e que necessariamente faz ser tão sofrido para as mulheres parlamentares, principalmente as de esquerda, né? A gente sabe que no Congresso os parlamentares que atacam, eles têm esse perfil da extrema-direita. Então, existe também essa concentração em parlamentares como nós. É isso, né? Vamos acompanhar aqui também esse processo. Também, seguimos acompanhando. Vai ser uma conquista muito importante para o movimento de mais mulheres na política. Espero que a gente consiga e, bom, embora. E vamos agora falar do PL dos aplicativos. Após uma intensa mobilização de motoristas no Brasil todo, inclusive aqui em Natal, né, Natália? O PL dos aplicativos, o relator do projeto de lei, disse que não vai mais votar o projeto. Morreu o projeto na Câmara e foi o próprio relator, né, o deputado Coutinho, acho que é de Pernambuco, que confirmou essa informação. Pois esse é um projeto que merece um histórico, né? É importante saber que os trabalhadores que trabalham por aplicativo, né, o pessoal que é motorista de Uber, o pessoal que é entregador de iFood, desse tipo de aplicativo, eles não têm, né, as empresas dizem que são somente um ponto de contato entre o serviço, né, e a demanda. E tem até sido um debate, né, se essa relação dos entregadores com o aplicativo, que relação seria, né? É uma relação trabalhista, é uma relação de um microempresário com um grande empresário, enfim. Por que é importante a gente perceber isso aqui? Porque nós vemos que as plataformas, elas não têm sido só articuladoras da demanda de entrega, de passageiros, né? De transporte, e os prestadores de serviço. Na verdade, tem várias questões que esses aplicativos colocam como regras, como que tipo de intensidade do trabalho. Para você ter uma ideia, Rafael, eu tive essa semana mesmo no Ministério Público do Trabalho, acompanhado da Associação dos Trabalhadores dos Entregadores por Aplicativos, a ATAMB, deixo aqui uma saudação ao pessoal que está nessa luta. Nós tivemos no Ministério Público do Trabalho para falar de um ponto super abusivo que tem no iFood em relação ao tempo que os entregadores têm para chegar no local, no restaurante ali para pegar a encomenda. Como é que é? Eles têm ali, quando ele aceita aquela entrega, né, no aplicativo do entregador, começa a contar um tempo, né, estabelece um tempo de qual seria o tempo necessário para o entregador chegar no local do restaurante. Lembrando que a partir de um mapa estático, né, a partir da distância que há, sem levar em conta se é horário de trânsito, sem levar em conta se choveu, como é que está o clima, né, aqui na se teve um acidente no caminho. Exatamente. Então, o que acontece? Se eles não chegarem nesse tempo, né, a corrida, eles perdem pontos, a corrida é redistribuída. Então, imagina assim, que são trabalhadores que já têm essa necessidade de fazer o máximo de entregas por dia, porque a remuneração é por entrega,
Então, não se vê razão para o trabalhador atrasar, né, passar mais tempo do que o necessário para chegar no local. Ainda assim, o iFood coloca que eles têm aquele tempo máximo, sem considerar as condições de trânsito e de clima. Isso é basicamente um incentivo a uma conduta de risco, né? Sim. A gente vê que, imagina, se o estimula o cara a correr, né? Estimula a correr mais e chegar da maneira que der, né? Exatamente. E a gente tem visto, inclusive, que a partir desse trabalho, a partir da desresponsabilização que as empresas têm tratado, né, com que as empresas têm tratado desse tema, um aumento no número de acidentes de moto, inclusive de acidentes letais. E esse é o tipo de coisa, né, que se faz pelo aplicativo e que, na verdade, vincula, sim, a forma de trabalho totalmente dos entregadores. Mas vamos agora comentar o projeto de lei, né, Rafael, para contar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, o que foi que aconteceu essa semana com o projeto dos entregadores. Pois é, a reclamação da categoria, né, Natália, é que o projeto ele favorecia as plataformas e não garantia sequer uma renda fixa para os entregadores, para os motoristas, né? O relator do projeto recebeu o projeto do governo, mas fez modificações após uma reunião justamente com representantes das grandes empresas, né, de detentoras desses serviços, né? E aí foi aí, nas mudanças que ele fez após essa reunião, que começou o problema, porque a categoria fez, epa, isso aí não está favorecendo mais a gente, isso aí não está trazendo benefício para os entregadores e para os motoristas. Pois é, chegou o relatório. Primeiro, o que a gente chama de relatório, né? Quando a gente fala PL, nesse caso é projeto de lei, né? Em outras situações pode ser um partido, mas enfim, é um projeto de lei. E o relatório é como se fosse a versão final do projeto de lei, ou seja, aquela que vai ser votada pelos deputados. E o relatório ficou tão pró-empresas que, exatamente como você acabou de contar, as associações, os trabalhadores que estavam mobilizados preferiram que não votasse, que fosse tirado de pauta do que algo assim ser votado. E por que isso acontece? Teve alguns pontos no relatório que buscou ajudar a trazer mais facilidades para essas empresas. Vou dar aqui um exemplo que nem tem a ver com a questão do trabalhador. Sim. Mas, por exemplo, enquadrar essas empresas como empresas tecnológicas e não de transportes, e isso faz ter uma série de benefícios tributários, de vantagens tributárias, ou seja, algo inclusive alheio, né, ao tema das condições de trabalho, mas fundamentalmente esse tema da condição de trabalho deixou inviável, né? Para vocês terem uma ideia, uma das versões do relatório previa uma taxa mínima por entrega que fosse de R$ 8,50 para até 4 quilômetros, né? Os entregadores têm pedido pelo menos 10. E é importante lembrar que alguns desses aplicativos, naquelas datas que tem o break, né, que os trabalhadores paralisam, não fazem corrida naquele dia, eles, em dias assim, já aconteceu de colocarem a remuneração para quem for ficar na ativa, né, fura greve, digamos assim, receber o valor maior, mostrando, inclusive, a plena condição de isso ser feito. Então, por que esse tema é importante? O que acontece agora quando o projeto sai de pauta? Nós nos preocupamos porque segue sem regulamentação essa relação. E o que é que tem de especial, né? O que é que tem que faz necessário ter essa regulamentação? É porque uma coisa é uma pessoa que é empreendedora ou tem um pequeno negócio e está ali realmente escolhendo como trabalha, a forma que trabalha, etc. Outra coisa é nos moldes que são com esses aplicativos, que, na verdade, eles ditam, sim, a forma de prestar o serviço, né? Já aprofundando, já deixando diferente de uma relação completamente autônoma, né? E hoje os trabalhadores, principalmente os entregadores, mas vemos isso também com os motoristas de Uber, né, de passageiros, nós temos um quadro que o pessoal está pedindo direitos trabalhistas, direitos básicos, direitos, né? De dignidade. Oi? Direitos básicos trabalhistas, né, Natália? São, a categoria até listou algumas coisas, assim, por questão de adicionar 30% do trabalho noturno, adicionar o trabalho a domingos e feriados, né?
E, assim, uma coisa que eu acho básica, que, assim, já era para ter vindo com as plataformas, que elas garantirem pontos de apoio para essas pessoas. Porque você imagina que você está trabalhando o dia inteiro, você não tem um lugar nem para ir ao banheiro, para carregar o celular que seja, que é um aparelho, um instrumento de trabalho. Né? Então, assim, são pleitos básicos, né, Natália? São básicos, Rafa, que algumas dessas demandas, do tipo uma jornada máxima por dia, um valor mínimo pelo trabalho garantido, tempo para ir ao banheiro, algumas dessas demandas são pautas assim, da época da Revolução Industrial, coisas que foram, né, das primeiras coisas que foram pautas dos trabalhadores, e a gente vê agora esses trabalhadores passando, né, por uma extrema precarização, tendo aí as plataformas se negando a reconhecer os seus direitos e estando aí no trabalho que não tem uma proteção previdenciária, não tem uma garantia sequer de valor mínimo e aumenta muito, né, pelas próprias condições do algoritmo dos aplicativos, aumenta muito o risco de acidente. Então, a gente vai seguir com esse vácuo, que é um vácuo preocupante, esse vácuo que eu digo em relação à lei, à regulamentação do sistema, e nós, né, nos somamos aqui, trazemos a mensagem de solidariedade a essas associações aqui do nosso podcast, porque a gente precisa batalhar por isso, a gente precisa lutar por isso. É como se a uberização, né, que é um dos termos que ficou conhecido desse formato de trabalho, está sendo o sonho, assim, de quem, de figuras como Rogério Marinho, por exemplo, senador do Rio Grande do Norte, que foi relator da reforma trabalhista e que transformou o que nós tínhamos de CLT, né, que é a legislação trabalhista, ainda na maior parte que é vigente, transformou numa coisa precária, que deixa mais fácil demitir, que diminui o valor, que precariza os vínculos, e a gente vê já a consequência disso, né? Não só nos trabalhos precários de menor salário, que ocasionalmente essa parcela da população acessa, mas também nesse caso, né, de essa imensa dificuldade de reconhecer as responsabilidades desses aplicativos, empresas milionárias, né, com altas taxas de lucro e que não têm dado o apoio mínimo de condição de trabalho aos entregadores que são associados lá no seu aplicativo. O deputado Augusto Coutinho, relator do projeto, né, que depois que disse que não ia ter mais votação, parecia meio chateado com a mobilização dos entregadores, e acusou o governo de populismo, porque se colocou ao lado desses trabalhadores, né? O deputado Coutinho do Republicanos, né? Eu acho que Republicanos de Pernambuco, mesmo partido do deputado Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, né, o Marcos Pereira, que foi aquele cara que falou que, para defender a escala 6x1, que o ócio faz mal. Então, é essa mesma turma que está querendo barrar esse projeto. Mas vamos para frente, que agora a gente tem o sincericídio da semana. Flávio Bolsonaro usa imagens de pessoas procurando comida no lixo da época do governo do pai dele para criticar a fome no Brasil. Natália. Inacreditável. Né? Primeiro lembrar faz parte da família Bolsonaro, né? Essa questão da mentira, das fake news. Agora, o bicho usar uma imagem da época do governo do pai dele e aí meter o pau em Lula, aí realmente, né, fica aí o sincericídio de ter mostrado a imagem do governo do pai, que realmente era a fila do osso, né? Ele foi sincero ao mostrar a imagem, mentiu, dizendo que era atual, né? Foi um sincericídio com uma mentira. Mentira que é característica não só de Flávio, mas da família inteira do bolsonarismo, né? Outra coisa que ele vem tentando emplacar aí é que diz que o endividamento da população brasileira é por responsabilidade do presidente Lula, mas apoia as bets, né? Que a gente sabe... Tudo que chega das bets da direita defende as bets, são representantes dessas empresas em detrimento do povo brasileiro. A gente vai ter que ficar muito ligado também esse ano de eleição, viu, gente? Porque, assim, o próprio Flávio também publicou um vídeo distorcendo a fala do presidente Lula como se ele tivesse dito que os pobres não deveriam votar. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento também às distorções que vão acontecer
esse ano a campanha está em pleno curso e essa turma não mede esforço para tentar chegar aonde quer, né, Natália? E exatamente, e lembrando que quem tentou obstaculizar o povo brasileiro de votar, aqui no caso, principalmente do Nordeste, foi também a família Bolsonaro, né, que tentou inviabilizar que os nordestinos votassem. Falando nessa turma, Rafael, a gente tem aqui mais uma pauta que gostaríamos de conversar, que é sobre Ramagem, né? Ramagem que foi ex-diretor, né? É ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e que foi preso nos Estados Unidos. Já podemos, acho que, fazer o link e entrar nessa pauta, né, Rafael? Pois é. Prisão e soltura de Ramagem, né? O ex-deputado e diretor da ABIN, Ramagem, foi preso pelo ICE nos Estados Unidos. O ICE que é o órgão, gente, dos Estados Unidos que cuida da imigração, tá? Ele foi detido, uma blitz, com passaporte vencido, mas já ganhou liberdade. A Polícia Federal do Brasil confirmou que ele ganhou liberdade. Importante a gente contextualizar aí quem é Ramagem, né, Natália? Pois é, Ramagem, ele foi preso, né, pela polícia migratória dos Estados Unidos, e ele saiu do Brasil fugido, né? Saiu do Brasil Saiu fugido, Usou, importante a gente... usou um passaporte que nem podia, que já era para ter sido entregue para a polícia. Usou um passaporte de deputado, fugiu. E por que ele fugiu? Porque, enfim, porque ele fugiu, porque tem uma turma aí bem covarde, né, na família Bolsonaro e os seus passos. Mas ele foi um dos condenados, né, pelas ilegalidades que foram feitas por, inclusive, o tema do golpe que foi tentado dar no dia 8 de janeiro. Né? Ele foi condenado a 16 anos de prisão por organização criminosa, por golpe de Estado e por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, lembrando que nem abarca aqui os outros crimes que foram cometidos. E aí eu aproveito esse momento para lembrar que quando Ramagem era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ele descaradamente ajudou Flávio Bolsonaro na defesa de Flávio naquele caso das rachadinhas, né? Sim. Ele simplesmente fala, imagina, você ter um problema com a Receita Federal e ter à sua disposição a Agência Brasileira de Inteligência para safar você da história. Então, é uma coisa que teve a condenação por causa da questão da tentativa de golpe, mas que foi uma atuação ilegal de fazer dossiê dos adversários, de jornalistas, de parlamentares, né, quem era crítico ao governo Bolsonaro. Esses dossiês tinha tudo, né, de policiais, enfim, quem era crítico ao governo podia ser investigado de forma ilegal, sem processo por Ramagem, através da agência de inteligência, e agora ele foi solto, né, nos Estados Unidos, e a justiça brasileira pede que ele seja extraditado para cá, que os Estados Unidos enviem ele de volta ao Brasil, para que ele possa cumprir sua pena. Pois é, a informação que se tem, por enquanto, não se tem muita informação sobre a soltura, o motivo da soltura. A informação que se tem é que está em casa e aguardando o resultado do pedido de exílio que ele fez aos Estados Unidos, né? E o governo brasileiro quer que ele retorne para pagar a pena. Ele é foragido, lembrando, tá, gente? Foragido da justiça brasileira, está lá escondido nos Estados Unidos. Pois e dois últimos comentários, Rafael. Primeiro, a ironia, né, de ver esse tipo de figura de extrema-direita e fugir para os Estados Unidos por dizer que é a terra da liberdade aqui, e se deparar com a polícia migratória de Trump, né, ter sido preso. Mas, segundo, lembrar que temos aí também Eduardo Bolsonaro, né, que está lá também, fugiu. Esse não tem até agora condenação, embora imagino que vá ter todos os crimes cometidos, mas também está lá. E não é impossível não lembrar de um fato que aconteceu recentemente no caso Epstein, né, que não vamos poder detalhar hoje, mas se trata de um bilionário que agenciava um esquema de tráfico de adolescentes e crianças para tráfico sexual, né, para outros bilionários, outras pessoas dessa alta sociedade dos Estados Unidos, e uma mulher, inclusive brasileira, que estava denunciando as ligações dessa figura Epstein, que
em tese, se suicidou da prisão. As ligações dele com Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos, essa mulher foi extraditada, né, direto presa, enviada embora para o Brasil, enquanto Ramagem foi solto. Essa é a terra da liberdade do regime Trump. E agora nós vamos com os nossos drops. Barragem de Oiticica triplica de volume e se aproxima da sangria. Vai ser uma lindeza. Eita, com o inverno vai ser bom. E com chuva assim, é bom de comer peixe na beira do açude. Ministério Público investiga aumento de combustíveis no Rio Grande do Norte. Já comentamos um pouco desse assunto aqui e, inclusive, uma denúncia nossa, né, fez essa investigação ser aberta pelo Ministério Público. Vendas no comércio varejista aumentam no Rio Grande do Norte. Essa é para quem aí nos veículos de comunicação tem pintado um cenário de terror econômico no nosso estado, quando, na verdade, tem sido um dos melhores momentos da história. Paulo Henrique Costa, preso pela PF em um esquema com o Banco Master, era presidente do banco que liberou financiamento para a mansão de Flávio Bolsonaro. Esse rosto não estava no PowerPoint da Globo News, né? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até mais para o próximo De Repente. Espero que no próximo ao vivo, pessoalmente, não mais assim, meio enferma, meio rouca, mas a gente fica por aqui. Obrigada a todo mundo que tem acompanhado, assistido e não se esquece, segue a gente nas redes, ativa o sininho, comenta nos nossos conteúdos que a gente se encontra na semana que vem para comentar mais dos acontecimentos do Brasil, do Rio Grande do Norte e do mundo. E do mundo. Então, a realização desse programa não seria possível sem, no roteiro, Rafael Barbosa, Celina Carvalho e Léo Dantas. Produção, Celina Carvalho, Maiara Felipe e Léo Dantas. Captação de imagens, Johan Jean, Alexandre Shampoo e Poti. Na apresentação... Não, é você. Exatamente. É você. Rafael Barbosa. E Natália Bonavides. Esse foi o De Repente Podcast. Daqui a pouquinho estamos completando um mês e vai ter novidade, surpresa aí. Tem novidade. Semana que vem. Bom feriado, bom final de semana. Curtam e nos vemos em breve. Até mais.